vocês. Meus queridos, boa noite. Para você que está em casa, que a graça e a paz de nosso Jesus Cristo ela venha invadir o seu coração nessa noite, que ela venha tomar o seu coração nessa noite. Eu queria que você pudesse estar aqui para sentir como que esse ambiente está gostoso. O louvor abençoado, Deus abençoe, irmão Tiago, Deus abençoe a Flávia. Queridos, nós vamos caminhar hoje sobre um texto, né? Quero primeiramente pedir licença para entrar no seu lar, na sua casa, te convidar, fica conosco, pois Deus tem algo para falar e fluir ao nosso coração nessa noite. Quero te convidar a abrir comigo a palavra do Senhor no livro de Romanos, o capítulo 12, e o verso 2, bastante conhecido aí, você com certeza conhece este versículo, com certeza você já leu, você já ouviu em algum momento da sua vida. Quero te pedir que você não se desvie só nessa noite, fica conosco, como já foi dito aqui pela Flávia. Se você quiser doar aí o seu dízimo, a sua oferta, tem aí na sua tela o QR Code, tem aí também o link aí que o Jário colocou para você poder estar aí ofertando ao Senhor. Nós vamos falar hoje sobre a vontade de Deus. Um tema bastante sugestivo, um tema bastante polêmico às vezes, pois muitas das vezes não entendemos o que é a vontade de Deus, mas fica conosco que vai ser bem legal nessa noite. Abre aí Romanos 12, versículos 1 e 2, está escrito o seguinte: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O versículo 2: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus o transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, certamente você tem suas vontades. Nós somos seres humanos, nós temos nossas vontades. Nós temos vontade de tomar água, vontade de dormir, vontade de comer, enfim, N vontades que nós sentimos. E há no nosso coração algumas vontades que ela bate mais do que outras. Há no nosso coração vontades que ela cresce mais do que algumas outras vontades. Por exemplo, se você fizer aí 1 hora de corrida, você vai sentir uma vontade muito grande de beber uma água, de depois descansar, de depois sentar, né, de depois ficar ali descansando. Se você aí fizer aí um jejum aí, sei lá, de 2 horas sem comer nada, logo após você vai sentir muita fome, você vai sentir vontade de comer alguma coisa. Então no nosso coração às vezes tem vontade que cresce mais do que outras. Certamente você já viu uma criança, quando ela quer muito alguma coisa, ela começa ali a pedir o seu pai, pedir a sua mãe ali muito aquilo que ela quer, porque ela está com uma vontade muito grande sobre aquilo. E nós entendemos que quando a nossa vontade ela é muito grande, quando a nossa vontade ela está muito acima, a gente corre atrás daquilo, a gente vai em busca daquilo, a gente vai em busca daquilo que a gente quer muito. Trazendo para os nossos dias atuais, querida, a nossa vontade hoje, nossa vontade agora, a nossa vontade é que essa pandemia logo passe e tudo volte ao normal, tudo volte a ser como era antes. Mas eu tenho para você uma palavra de que nada será como antes. A Bíblia fala que Jesus disse que ao terceiro dia, eis que tudo se fez novo. Então, querido, aumente o seu coração expectativo, porque Jesus ele tem algo novo ao passar essa pandemia. Jesus ele tem algo novo ao passar esse tempo. Se tratando sobre vontade, querido, sobre buscar a nossa vontade, sobre o nosso coração arder em vontade, eu quero desde já te fazer uma pergunta: qual é a sua vontade nessa noite? Qual é a sua vontade neste dia? Qual é a sua vontade neste momento? Eu quero acreditar que a sua vontade é que você esteja na presença de Deus. Eu quero acreditar que a sua vontade é que Deus fale com você, que a sua vontade é se relacionar com o seu Pai, é se relacionar com Deus. Mas se tratando sobre tudo isso, nessa breve introdução, eu quero te fazer outra pergunta: qual é a vontade de Deus hoje ardendo no seu coração?
Nós sabemos que tudo foi feito diante da vontade de Deus. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, começa nos falando que Deus disse: haja e ouve. E tudo foi conforme a vontade de Deus desde a criação do mundo. Tudo foi como a vontade de Deus desde o princípio. Deus ele começou e Deus ele quis que fosse criado os céus, uma terra, e Deus ele criou os céus e terra. E depois a palavra de Deus diz que isso foi bom. Deus olhou e viu que tudo que ele criou foi bom. E aí então Deus continuou criando, criou os animais, criou água, criou terra, criou aí animais de água, criou animais, as aves, né? Criou aí animais terrenos, animais de água. E tudo foi sobre a vontade de Deus. E desde o princípio a vontade de Deus ela foi estabelecida sobre a terra. E aí Deus também teve vontade de criar alguém, um ser, para se relacionar. Então pela vontade de Deus, Deus criou o homem, Deus criou Adão. Logo após nós vemos que Deus criou também Eva para ser ajudadora de Adão. Então desde o princípio, querido, Deus tem uma vontade de Deus estabelecida sobre a terra. E logo após o livro de Êxodo, começando lá no princípio, nós vamos ler Êxodo capítulo 19, versículo 5. Eu quero te convidar também a folhear comigo aí, se possível. Talvez seja a vontade de Deus que minhas canetas caíssem aqui agora, mas está tudo certo, né, Flavinha? Deus vai nos ajudar. Queridos, quando a gente vê que o pastor Renan falando, Toninho falando que é difícil pregar para a câmera, realmente não é fácil, mas vamos lá que Deus vai nos ajudar. Vou conversar aqui com a Flavinha, com o Thiago, com o Jário, nós vamos esse negócio aqui todo aqui. Queridos, lá no Êxodo 19, o versículo 5 e o versículo 6, falando sobre vontade de Deus, sobre a vontade de Deus desde o princípio para nós. A vontade de Deus estabelecida na terra desde o início da criação, desde o início de tudo. Êxodo 19, o versículo 5 e o versículo 6. Deus ele falando com Abraão, com Moisés, perdão, no Monte Sinai. E Deus ele fala com Moisés: olha, Moisés, pergunte o povo lá. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra ela é minha. E vocês serão para mim, este é o verso 6, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Eu vou ler em outra tradução, querido, a tradução NVI. Ela traz um contexto mais claro para a nossa interpretação. Está escrito assim, ó: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés ele sobe ao monte, ele vai lá orar ao Senhor, ele vai ter o seu momento com o Senhor ali, onde Moisés fala, Deus fala, aquele íntimo ali, parecido com o secreto que a gente frequenta hoje em dia. E Deus ele fala assim: Moisés, você vai falar para o povo que se eles guardarem a minha aliança, se eles guardarem aquilo que eu fiz com eles, com Abraão, se eles guardarem aquilo que eu fiz com Moisés ali ao sair da arca, se eles guardarem a minha aliança, desde o Egito, desde o deserto, desde a saída, desde o Mar Vermelho, eles serão para mim um povo. Aqui na tradução que nós lemos fala um povo peculiar. Na segunda tradução está escrito um tesouro pessoal. Mas para isso existe uma condição: guardar a aliança de Deus. Guardar a aliança de Deus. Lembrar lá no tempo de Abraão, Deus fala: olha, eu vou fazer de vocês um povo só. Lembrar desde Noé: olha, eu vou fazer de vocês, lembra da minha aliança. Ali quando Noé ele construiu a arca, veio o dilúvio. Após o dilúvio a água abaixou. Noé ele sai da arca com a sua família. Deus faz com Noé uma aliança, querido.
Depois você vai ler lá que você vai ver que interessante que é a aliança que Deus faz com Noé. E Deus fala que não mais Ele vai castigar a terra depois daquilo. Deus fala que não mais Ele vai castigar por causa do pecado da humanidade. Então a gente entende que tem uma vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus nesse contexto? Qual que é a vontade de Deus aqui nesse texto que nós estamos decorrendo agora? A vontade de Deus é que nós nos tornamos povo santo, um povo separado para Ele, um povo onde se relaciona, um povo onde estabelece reino na terra. E que reino é este? É o reino de Deus. Querido, há somente uma vontade que ela tem que prevalecer na nossa vida, e essa vontade ela tem que ser a vontade de Deus. Por mais que a nossa vontade ela doa em nosso coração, por mais que a nossa vontade ela pegue o nosso coração, por mais que a nossa vontade ela pareça agradável aos olhos, ela pareça boa, a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável para nós. Paulo, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele fala que para a gente experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tem também uma condição, versículo 1, para a gente guardar o nosso corpo e apresentar para Ele diante de Deus, nosso culto racional. Então existe uma vontade, querido, para nós já estabelecida desde o princípio da criação, para que nós nos tornemos um povo eleito, um povo santo, um povo aonde vai às nações, aonde toca culturas, um povo aonde caminha, estabelecendo o reino, estabelecendo o princípio de Deus na terra. Mas acima de tudo, querido, há uma vontade de Deus sobre cada um. E a vontade de Deus para nossas vidas é relacionamento. Com certeza você já ouviu muito disso. Com certeza você já passou algum momento da sua vida onde você ouviu isso, onde Deus ele quer se relacionar. Mas, querido, por que Deus ele quer se relacionar? Por que existe essa vontade de Deus para nossas vidas? Deus, Ele quer nos enviar às nações, Ele quer também nos enviar nessa terra. Nós sabemos e temos o entendimento que nós somos peregrinos nessa terra. Nós temos o entendimento de que nós somos nessa terra, nós estamos só de passagem. Nós estamos aqui como discípulo, e discípulo nada mais é do que enviado de Deus. Nada mais é do que pessoa que é enviada para fazer uma ação, para fazer alguma mudança na terra. Nós sabemos e entendemos, querido, que nós somos discípulos de Deus, que nós somos criados para ser enviados, para tocar culturas, para mudar o quadro de uma cidade, de uma nação inteira. Meu querido, eu quero te dizer nessa noite que desde o princípio tem uma vontade estabelecida, uma vontade de Deus sobre nossas vidas. E existe duas coisas dentro da vontade de Deus, que é a permissão de Deus e é a vontade de Deus. O que é a permissão de Deus, querido? Permissão de Deus é Deus, ele permite que você passe por algo para que aquilo prove que Deus é soberano sobre tudo e todas as coisas, para que aquilo prove que Deus é soberano, para que aquilo prove que Deus ele é contigo, para que aquilo prove que Deus te enviou. Com certeza em algum momento a gente já ouviu falar sobre o tal da aprovação. Meu querido, deixa eu te animar nessa noite. Se você está passando por alguma provação, fique feliz com isso, esteja alegre no seu coração com isso. Paulo ele disse que tenho no meu coração que esta leve e momentânea tribulação ou provação não há de se comparar com a glória que é de vir. Então, se nós estamos sendo provados, queridos, é motivo de alegria, é motivo de felicidade no nosso coração. Ali no capítulo 20 de Êxodo, o versículo também 20, está escrito assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, Deus veio para provar vocês
e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. Moisés está ali nesse contexto. Moisés acaba de descer do monte. Deus fala com ele: Moisés, mande o povo se santificar durante 3 dias, e depois você sobe no monte, porque eu vou falar com o povo. Moisés prepara o povo, Moisés santifica o povo, eles lavam as suas vestes, tirando toda impureza. O povo fica em processo de santificação durante 3 dias. E aí então, no terceiro dia, Moisés ele sobe ao monte. Ele fala com o povo: olha, fiquem aqui embaixo, que Deus vai vir e vai falar com vocês. Moisés ele sobe. Então a gente já conhece essa passagem. O monte treme, trovões e relâmpagos, e o monte ele começa a fumegar, querido. A Bíblia fala que o monte ele começa a sair fumaça, como uma tão grande fogueira. E então o povo fica com medo. O povo ele fica retraído, o povo fica ali com medo. Ele fala: olha, tão grande é este Deus. E Moisés ele desce, e Deus fala para Moisés falar para o povo que nós lemos. Moisés diz: não tenham medo, Deus veio para provar vocês. Ou seja, não sintam medo, não precisam ficar com medo. Vocês estão com medo por causa dessa provação. Deus veio provar vocês, mas é para que vocês não pequem, mas é para que vocês entendam que Deus ele quer que vocês confiem nele. Deus ele quer que vocês continuem com ele. Deus quer que vocês ouçam a voz dele. Deus quer que vocês se relacionem. Então não sintam medo, mas permaneçam. Deus veio provar tão somente para que vocês não pequem. Deus veio provar vocês, não é para matar vocês, não é para que vocês se desanimem, mas é para que vocês não pequem, é para que vocês se sintam preparados para o dia mau, mas é para que vocês se... Querido, eu quero te falar que a presença de Deus é algo tão grande, que aqui onde nós lemos fala que o monte tremeu, a terra estremeceu, houve trovões, o céu se fechou e escureceu. E não há, querido, provação maior do que essa, porque tudo obedece à voz de Deus. Os montes se abalam com a presença de Deus. Imagine você ali naquela situação junto com Moisés. Você está no pé do monte e ali começa tudo a tremer. Imagina uma serra muito grande que você já foi. Mentalize na sua mente agora aquele monte de terra, aquela rocha firme, que aí os engenheiros criou uma dinamite para poder quebrar, de tão dura, de tão densa que é aquela rocha. Começa a tremer, começa a sacudir de um lado para o outro. Tudo por causa da presença de Deus. Agora imagine, querido, se um desemprego é maior do que isso. Imagine aí com você aí, se o término de um relacionamento é maior que isso, se uma doença é maior do que isso. Eu quero dizer que não. Eu quero trazer esperança no seu coração, que a vontade de Deus para a sua vida, ela é maior do que tudo isso. E a vontade de Deus para a sua vida, querido, é que você se relacione, é que você tenha confiança, e você tenha convicção de que Deus ele é maior do que todas as coisas. Então, querido, a gente vê que quando Deus ele vem nos provar, quando Ele traz sobre nós a provação, não é para nos desanimar, não é para nos abater, não para que nós paramos no meio do caminho, mas é principalmente o contrário do que isso tudo. É para que a gente continue, para que a gente vá mais adiante, para que a gente continue caminhando, mas agora com mais fé, agora com mais perseverança, agora com mais confiança em Deus. Eu entendo que nós estamos passando em um tempo onde Deus ele está nos chamando para ter mais confiança. Eu entendo que Deus ele está nos provando para que a gente permaneça firme, para que a gente permaneça na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Este tempo de pandemia, ele vem para nos ensinar muita coisa, querido. Quando a gente acha que as coisas vão melhorar,
Deus fala, não, calma, está tudo no controle. Calma, espera mais um pouquinho. Eu acredito que este tempo onde Deus ele está nos tratando é um tempo onde Deus ele vai nos fazer crescer ainda mais nele. Mas para isso a gente precisa entender que essa provação não é para nos parar. Essa provação não é para te parar. Ela não é para você desanimar. Essa provação, querido, é para que nós vamos mais adiante em Deus. É para que nós confiemos mais em Deus. Exemplo de provação, querido, que nos impulsiona. E como eu falei, existe dois termos dentro deste caminho. Existe a aprovação de Deus, existe a permissão de Deus, e existe a vontade plena de Deus. A permissão de Deus é que nós sejamos provados, que nós sejamos provados. Mas a vontade de Deus é que nós seremos aprovados diante dele. Queridos, Paulo, quando ele se converte, Paulo, quando ele está ali no caminho de Damasco, deixa eu tomar uma aguinha aqui que a garganta já. Aleluia. No livro de Atos, quando nós lemos, até muito. No livro de Atos, quando nós lemos que Paulo ele se encontra com Deus Todo-Poderoso, depois ele vai para uma cidade, e ali Deus manda, deixa eu abrir aqui para não ficar feio, né? Já que esse negócio vai passar no mundo todo, não sou bobo. Isso. Louvado seja Deus. No livro de Atos, no capítulo 9, Paulo ele vai para uma cidade, e Deus ele manda Ananias falar com Paulo, e Deus fala assim: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido, para poder levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. O versículo 16 do capítulo 9 de Atos, querido, olha que coisa tremenda sobre provação de Deus, sobre permissão de Deus para nossas vidas. Está escrito: pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. E aí eu quero te perguntar, querido, provação não é coisa de Deus. Provação não é coisa de Deus. A gente está num tempo onde tudo nos fere, querido. Nós estamos vivendo um tempo onde tudo vem de Satanás. A gente está num tempo onde a gente espiritualiza aquilo que não precisa ser espiritualizado, e a gente também não espiritualiza aquilo que precisa ser espiritualizado. O que a gente precisa buscar de Deus neste tempo é discernimento de estação e tempo. Só assim a gente vai poder entender aquilo que Deus tem para nossas vidas, aquilo que a gente está passando, para a gente não tornar, querido, espiritual aquilo que não é, e para a gente não também deixar de espiritual aquilo que precisa ser espiritualizado. Eu tenho convicção de que o mundo espiritual ele sobrepõe o mundo físico. A gente tem essa mentalidade, mas a gente precisa entender, querido, que nem todas as coisas que vêm diante de nós é Satanás. E se for Satanás, também é permissão de Deus. A gente lê no livro de Jó que vem os anjos de Deus e Satanás se apresenta junto com ele. E Satanás diante de Deus ele fala: tá vendo lá Jó, deixa que eu toque na vida dele. E aí entra a permissão de Deus, onde Deus fala: toque, mas não toque na vida dele. Deus ele permite que Satanás ele prove Jó das piores maneiras possíveis. Ele perde sua casa, ele perde seus filhos, ele perde tudo que ele conquistou. Ele perde seu dinheiro, ele perde seus gados, tudo, queridos, da noite para o dia, tudo, da noite para o dia, tudo por permissão de Deus. Ah, mas por que Deus fez isso? Nós lemos agora Êxodo 20:20. Deus veio nos provar para que nós não pequemos, mas permanecemos firmes nele.
Querido, existe vontade e permissão de Deus. A permissão de Deus é para que se cumpra a vontade de Deus na nossa vida. Entenda isso nessa noite. A permissão de Deus é para que a vontade de Deus também se concretize em nós. Jó, ele foi provado da pior maneira possível. Deus permitiu que Jó fosse provado. Deus retira dele ali. Deus permite que Satanás retire suas filhas. Mas depois Deus dá filhas, as mais belas que já houve naquela região. Deus permitiu que Satanás ali tomasse a casa de Jó. Mas depois Deus enriquece Jó muitas vezes mais, querido. Depois você lê lá o livro de Jó, mas com essa percepção diferente. Paulo, aqui neste contexto, querido, onde a gente leu, Paulo, ele acaba de se converter, Tiago. Paulo se converte. E a primeira coisa que acontece quando Paulo se converte é o que a gente imagina, né? Converti, acabou os problemas, Tiago. Converti, está tudo agora o vento em popa. Não. A primeira coisa que acontece com Paulo é ele ficar cego. E ele tem que ser guiado ali pelos seus companheiros até um lugar seguro, até onde Deus mostrou. Ele é levado para aquela cidade, cego, logo após a sua conversão, querido. E ele fica ali jejuando e orando. E Deus envia Ananias e fala: Ananias, vai lá, ora por ele para que a visão dele volte. Mas vai lá, e eu vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Querido, quantas perseguições nós já ouvimos e lemos sobre Paulo, que ele passou, quantos açoites, quantas situações que Paulo enfrentou. Foi preso injustamente, passou fome, frio, foi açoitado. Tudo isso por permissão de Deus. Mas para que isso? Para que a vontade de Deus se concretizasse sobre a vida de Paulo, para que a vontade de Deus ela viesse depois trazendo o nome de Paulo na Bíblia como um dos mais apóstolos e pregadores da palavra de Deus, para que a vontade de Deus na vida de Paulo seja completa. Paulo, ele precisou que a permissão viesse primeiro. Querido, não existe vontade sem permissão. Lembra no começo quando eu disse que uma criança ela quer muito alguma coisa e ela chega diante do pai? O Benício ele já deve estar nessa fase, né, Tiago? Ele começa a chorar, e aí a Tamara vai lá e dá para ele ali algo de comer, algo de beber, e ele para de chorar. Não é assim? Então tem que ter uma permissão do pai. Tem que ter uma permissão do pai. A criança, quando ela está com muita fome, muita sede, e ela ainda não sabe pedir, ela chora. E ali os pais, por já conhecerem a criança, ele fala: ou está com fome, ou está com sede, vamos lá. E aí o pai, a mãe alimenta. Mas quando a criança está um pouco maior, que ela já entende mais, ela fala: se eu fizer pirraça, meu pai e minha mãe me dão. Então a gente vê que tem algumas crianças que ela começa a fazer pirraça, até o pai e a mãe conceder aquilo. Ou seja, ela faz pirraça para vir a permissão do pai. E aí o pai permite: não, tá bom, filho, pode comer o chocolate, pode brincar, pode puxar o cabelo da irmã, pode fazer, vai lá. Mas a vontade de Deus é diferente, a permissão de Deus ela é diferente, querido. Não adianta fazer pirraça, sabe? Não adianta você espernear, não adianta chorar, porque se a permissão de Deus vir, querido, pode ter certeza que a vontade de Deus ela é bem maior ainda. Então eu quero te fazer um convite nessa noite. Pergunta para Deus: Deus, qual é a sua vontade sobre minha vida? Qual é a sua vontade? Qual é a vontade do Senhor no meio dessa pandemia? Sabe, qual é o plano do Senhor diante desse cenário? Qual é, Deus? Queridos, no livro de Atos ainda, agora é o capítulo 7
de Atos. O capítulo 7 de Atos vai nos relatar sobre Estevão, um jovem que viveu na vontade de Deus, um jovem que experimentou a permissão de Deus. Eu entendo, Tiago, que quando Deus ele permite algo acontecer na nossa vida, Ele vem trazendo depois o resultado daquela permissão, sabe? Deus ele permitiu que o povo padecesse no deserto durante 40 anos. Permitiu por causa da murmuração. O povo ingrato é o tal de ser humano. O povo acaba de sair do deserto, do Egito, perdão, está a caminho de Canaã, feliz da vida. Feliz da vida. E o povo indo em direção a Canaã ali no deserto. O povo olha, fala: Moisés, será que faltava para nós lá no Egito comida? Porque a gente está com fome. Será que foi por falta de comida do Egito que você tirou a gente do Egito? Mas para morrer aqui? E aí Deus fala com Moisés: Moisés, fala para o povo se preparar que eu vou. E Deus envia o maná. E Deus come. E o povo come, perdão. E o povo se sacia, come até aguentar. Beleza, 1 dia, 2 dias. Depois o povo fala: Moisés, mas esse Deus só tem pão, sabe fazer só pão, não sabe um prato diferente não, nem um pão com ovo, não vai sair não, nada. E Deus fala: Moisés, vai vir carne. Fala para o povo ficar tranquilo que vem carne. E vem carne. E depois vem o exército de Faraó diante do Mar Vermelho. Fala: Moisés, mas que Deus, hein? Tirou nós lá, chega aqui, morre, acabou, só isso a história. E aí Deus abre o Mar Vermelho, todo mundo conhece a história. E aí o povo passa, o povo de Faraó morre. E aí chega diante do monte, capítulo 19, lemos de Êxodo. Deus quer falar com o povo. Deus fala: não, Moisés, esse Deus ele é meio doido da cabeça. Ele quer falar com nós aqui, mas começa balançando o negócio todo. Não, fala com você, depois fala conosco. Então a gente aprende que o povo ele é muito ingrato. Muito ingrato. A permissão de Deus é para que o povo fosse aprovado no final. Deus ele permite todas as coisas acontecer lá no Egito. O povo foi escravo durante 400 anos lá no Egito. Mas depois Deus fala: não, chega. Eu permiti que vocês fossem escravos, mas para vocês uma terra que emana leite e mel. Aleluias. E nada vai vos faltar. Nada vai vos faltar. E Deus, quando Ele liberta o povo do Egito, Deus ainda fala: vocês não vão de mãos vazias. Vocês vão levar gado, vocês vão levar roupas, vocês vão levar prata. Então peguem tudo que pertence a vocês, saiam para me glorificar diante de Moisés ali no deserto. Então a permissão de Deus ela permitiu que o povo fosse escravo no Egito, mas depois Deus deu para eles uma terra que manava leite e mel com fartura, uma terra onde você plantava e nascia, uma terra onde a gente entende na agricultura que uma terra quando ela é boa, é você plantar, aquela semente germina e o fruto ele nasce. Mas uma terra quando não é boa para plantio, você planta e nada cresce, a não ser carrapato, mentira. Mas queridos, a gente entende que a permissão de Deus é para aprovar. Deus ele permite para aprovar. Para que a vontade dele seja estabelecida, precisa da permissão de Deus. Então se você está passando hoje algo, querido, que é permissão de Deus, entenda que logo Deus ele vai deixar descer sobre você a vontade dele, para que você seja aprovado. Este pandemia eu entendo que é permissão de Deus para nós, para que Deus ele venha com a sua vontade nos abençoar. Então, querido, que nós venhamos nos entregar, como Paulo disse no livro de Romanos, como a gente iniciou essa palavra. E aqui eu estou caminhando para o final, queridos.
para que a gente apresente o nosso corpo para Deus, sabe, sem restrições. Entregue nossa vida para Deus, sem reservas, entrega mesmo. A gente entrega para quem é casado, quando você entrega para o seu esposo e sua esposa, sabe, para quem trabalha, para como você entrega para o seu trabalho, entrega mesmo para Deus tudo, sem reservas, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para a gente finalizar, queridos, no capítulo 7, falando sobre Estevão, o versículo é o versículo 58. Estevão, ele pegando ali, algumas pessoas ali ficaram injuriadas ali com Estevão, e eles levam ao sumo sacerdote, eles levam Estevão ali no povo que julga daquela época, e eles fazem ali uma emboscada para Estevão, e eles convencem ali algumas pessoas a contarem uma mentira sobre Estevão, a falar que Estevão estava pregando heresia, que ele estava difamando o nome de Deus e o nome de Abraão e Moisés. E ali aquele bolinho de pessoas ali chega diante daquele cenário contra Estevão, e eles falam assim: olha, esse homem está profanando, ele está blasfemando contra o nosso Deus, contra o nosso patriarca Abraão, contra Moisés, falando heresias. E ele é uma sentença. Estevão é levado para fora e ele é apedrejado. Isso é permissão de Deus na vontade de Estevão. Mas no finalzinho da sua vida, ali neste mesmo cenário, Estevão sendo apedrejado, olha o que Estevão diz, capítulo 7 de Atos, versículo 58. Então diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Isso te lembra alguma coisa, querido? Isaías, quando está no templo, ele tem a mesma visão que Estevão tem neste momento. E no versículo 60, então ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Queridos, Deus permitiu na vida de Estevão que ele fosse apedrejado, mas a vontade de Deus para a vida de Estevão foi cumprida também neste mesmo cenário, aonde ele contempla os céus abertos, aonde ele vê o Filho do Homem em pé à direita de Deus, aonde ele consegue contemplar o trono. E querido, logo após que Estevão morre, várias vidas são entregues a Deus, várias vidas se rendem a Jesus. Queridos, Deus ele não é uma pessoa que se vinga. Deus ele não é alguém que ele permite algo ruim acontecer para que depois algo bom aconteça. Não, essa não é a visão de Deus, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós nos acheguemos a Ele para se relacionar com Ele e para que a gente entenda que Ele é bom em todo tempo e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas somos nós que nos sujeitamos às coisas ruins por não entender a vontade de Deus. Deus disse: Moisés, vai lá, liberte o meu povo, para que me celebrem no deserto. Olha que maravilhoso, querido. A vontade de Deus era que o povo saísse do Egito para celebrar no deserto, para fazer uma festa no deserto, exaltando o nome de Deus, para fazer ali, Flavinha, um culto no deserto, para exaltar o nome de Deus, falar: olha, Deus nos livrou, estamos alegres por isso.
Mas o povo começa a murmurar por não entender a vontade de Deus. E aí Deus permite, por causa da murmuração do povo, que uma viagem de 40 dias se torne em 40 anos. E muitos do que saíram do Egito não chegam até Canaã, porque morrem no caminho. Sabe, a vontade de Deus para nossas vidas é que nós nos tornemos um povo eleito. Ele mesmo disse: vocês querem ser o meu povo, vocês querem ser sacerdotes, vocês querem ser um povo separado, um tesouro pessoal para mim. Só basta dizer sim, querido, só basta entregar, só basta falar sim, eu aceito. Só basta dizer: Senhor, que a sua vontade seja feita. Jesus, quando ele está ali no Sermão do Monte, o capítulo 6, Jesus ele ensina o modelo de oração: Pai, que seja feita a sua vontade na terra como ela é no céu. E a vontade de Deus, querido, no céu, sabe qual é? Ruas de ouro, sem choro, sem pranto, sem sofrimento. É isso que acontece no céu, querido. A vontade de Deus para nossas vidas é que nós tenhamos uma vida que celebre a Deus em todos os momentos. Quantas vezes a gente ouve, a frase, o contexto: ah, fulano de tal é adorador. Mas adorador, querido, não é somente quando você está no culto, você levanta os seus braços, você exalta a sua voz e você começa a exaltar Deus. Também faz parte, mas a adoração é um estilo de vida, um estilo de vida de Paulo, um estilo de vida de Estevão, de Moisés e entre outros, querido. A vontade de Deus é que nossa vida ela cause transformação. E deixa eu te dar um choque de realidade aqui nessa noite: se a sua vida não causa transformação, a sua morte tem que transformar muitas vidas. Como a vida de Estevão, a vida de Paulo, de Pedro, querido. Pessoas que entregaram tudo sem reservas diante de Deus e disseram: Deus, nós aceitamos a vontade do Senhor para nós. Mas sem hesitar, sabe? Sem questionar, sem trazer os nossos porquês para Deus, mas trazendo: Senhor, qual é a vontade do Senhor diante disso, diante de tal situação? Então, querido, nessa noite eu quero que você entenda que existe uma vontade estabelecida desde o princípio para a sua vida. Isso se chama vontade de Deus. Se chama vontade de Deus. E querido, essa vontade ela é boa, perfeita e agradável. Nada importa, somente isso. A vontade de Deus para nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Por mais que aos nossos olhos não pareça estar nada bem, o comércio está fechado, está começando uma grande guerra política, a economia do país está para lá de Bagdá, como dizem. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Falta para nós, o que falta para a igreja de Cristo é voltar lá no começo de tudo, voltar lá no relacionamento com Deus, voltar na intimidade e perguntar: Senhor, qual é a sua vontade diante de tudo? Só assim, querido, nós vamos evitar sofrimento, nós vamos evitar dores, nós vamos evitar dor de cabeça, nós vamos evitar tudo quando a gente entender a vontade de Deus. Que nessa noite Deus possa falar ao seu coração, que nessa noite você possa entender de fato que existe a vontade de Deus para a sua vida. Não importa, querido, o contexto que você está vivendo, não importa aonde você está assistindo agora
este vídeo, esta palavra, onde você está escutando, existe uma vontade de Deus liberada sobre a sua vida, sobre a sua família. E essa vontade é boa, perfeita e agradável. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Nós já estamos finalizando. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado por ficar conosco até agora. Não deixe de acompanhar de segunda a sábado na rádio, de 11 ao meio-dia. Flavinha sempre participa todo dia. Não deixe de participar daquilo que Deus está fazendo. Toda semana, todos os dias, de segunda a sexta, de 11 ao meio-dia na rádio, programa Profetizando Vida. Quarta-feira tem culto online às 18 horas. No domingo, às 18 horas, nós estaremos aqui cultuando ao Senhor. Feche os seus olhos, nós vamos orar. E querido, lembre-se, vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Jesus, muito obrigado por este culto, muito obrigado por este momento, Jesus. Deus, nós entendemos que há sobre nós depositada a vontade do Senhor. Nós entendemos, Jesus Cristo, que nada foge do teu controle. Nós entendemos que nada foge, Jesus querido, daquilo que está planejado pelo Senhor. E que aquilo que o Senhor planejou, Jesus, é bom. Aquilo que o Senhor planejou, Deus, é bom. E nós aceitamos, nós dizemos sim à sua vontade nessa noite. Jesus, eu quero, Pai amado, liberar agora algo sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo essa palavra, que está vendo essa mensagem. Que essas pessoas, Jesus, venham entender que o Senhor é soberano sobre tudo e todas as coisas. E que a vontade do Senhor, ela é completa, ela é boa, perfeita e agradável. E que a vontade do Senhor vem, Jesus querido, se cumprir sobre nossas vidas. E que nós alcancemos o lugar de filhos maduros, para que nós aceitamos e entendamos a vontade do Senhor. Em nome de Jesus Cristo é nossa oração. Queridos, que Deus nos abençoe. Até quarta-feira, em nome do Senhor Jesus Cristo.